De pastor para pastor, aqui Samuel Vion, pastor aqui na quadrangular da nossa querida família Nova Aliança em Divinópolis. E eu me dirijo a você, líder, você pastor, não necessariamente ou exclusivamente para um pastor, mas para líderes de forma geral. Seja um empresário, empreendedor, líderes de departamentos da nossa igreja, enfim, líderes de uma forma geral. É um tempo agora da gente crescer juntos. Sempre compartilho aquilo que eu tenho buscado, estudado, recebido de muitos pastores, eu compartilho aqui com vocês. Logicamente, ninguém é dono da verdade, Nós estamos sempre estudando, aprendendo, fazendo cursos, lendo livros, e eu compartilho com os nossos amigos aquilo que eu tenho aprendido de uma forma aqui rápida, num pequeno vídeo para te ajudar e te abençoar. Falando nisso, de compartilhar aquilo que nós temos lido e estudado, eu fui presenteado esses dias, pelo meu amigo pastor Túlio Vinícius. Já estive na igreja dele pregando algumas vezes e ele escreveu um livro, terminei a leitura dele, Liderando com Arte. Que livro espetacular, super indico. Até vou deixar aqui o contato aqui do pastor Túlio, se você quiser marcar um seminário, alguma coisa, com certeza ele vai te atender ou adquirir o livro, você vai saber ali como comprar este livro, Liderando com Arte, do meu amigo pastor Túlio Vinícius. Inclusive um grande abraço para o meu amigo pastor Túlio. E olha, eu vou compartilhar com vocês aqui um pouco deste livro. Um capítulo dele, que é o capítulo 6, fala o seguinte: competências e qualidades essenciais para um líder. Competência e qualidades essenciais para um líder. Ele mesmo cita aqui, também, ele é um grande pesquisador, ele busca este material de vários outros, escritores, mestres, entre eles, o líder Cortella, que tem sempre trazido mensagens poderosas, instruções tremendas a respeito de liderança. E ele trata aqui, então, algumas características que esse líder precisa ter. Vamos lá? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Poucos minutos. O líder precisa ter uma mente aberta. É incrível isso, O líder precisa ter uma mente aberta. Olha só o que ele diz. O compositor Frank Zappa disse: a mente é como um paraquedas. Só funciona se você abrir. Se você deixar o paraquedas ali fechado, meu irmão, olha, a queda será certa. E o líder que mantém a sua mente fechada, a queda, a ruína, o fracasso, a falência será certa. Nós precisamos ter a nossa mente aberta para ver o que está acontecendo no mundo na atualidade, as tendências, entender as mudanças. As mudanças estão acontecendo de uma forma rapidíssima. Eu vi esses dias um artigo, e ali ele dizia o seguinte, isso me assustou, é assustador o que eu vou te dizer aqui. Ele disse que a sabedoria, ou o conhecimento, melhor dizer, o conhecimento humano, antigamente, falando de 1000 anos atrás, 800 anos atrás, se multiplicava em questões assim de, até olhando lá para trás mesmo, em questão até de milhares de anos. Demorava às vezes muitos séculos, para que o conhecimento dobrasse. Com o tempo, alguns anos atrás, isso foi intensificando, passou a multiplicar a cada ano. Depois começou, gente, estou falando de multiplicar, ou seja, dobrar o conhecimento a cada mês. E a pesquisa aponta, eu fiquei assustado, que hoje o conhecimento dobra a cada dia. Você sabe o que é isso? Porque é algo exponencial,
porque é dobrando o que já tinha sido dobrado. Então é assustador isso. Mas o que eu quero te chamar a atenção com isso? Que o mundo é um mundo de mudanças muito rápidas. E se nós não estivermos com a nossa mente aberta, vamos ficar para trás. Entenda que princípios não mudam. Claro, a palavra de Deus não muda, a palavra de Deus é imutável, a palavra de Deus é absoluta. Mas o mundo em que nós vivemos muda. A forma que nós nos comunicamos mudam e assim por diante. Por isso, você e na sua empresa, olha aí o que a pandemia fez. A mudança como foi violenta do comércio. O comércio se moveu quase que por completo para a forma digital. Então, a mudança está aí. Você precisa manter o quê? A sua mente aberta para viver isso. Sem dúvida nenhuma, você precisa manter a sua mente aberta. Vamos lá, uma segunda característica. O líder precisa elevar a sua equipe. Ele cita o seguinte: como diz Cortella, o líder é aquele que, quando cresce, toda a equipe cresce junto com ele. Eu poderia dizer aqui, nesse pensamento de Cortella e do meu amigo também, nesse capítulo aqui, neste momento do capítulo, né, do pastor Túlio, que é um crescimento unido. Não tem como acontecer separado. O líder cresce quando a equipe cresce e a equipe cresce quando o líder cresce. As duas coisas acontecem juntas. Se o líder crescer sozinho, sem a equipe, ele não vai conseguir ir muito longe, porque não tem como, existem coisas que são feitas em equipe. Você sozinho não consegue fazer tudo. E se você não elevar a sua equipe, mesmo crescendo, mesmo se você se dedicar, estudar, mesmo crescendo, se aqueles que estão com você não crescerem, vai também fracassar. Então, precisa as duas coisas. A equipe precisa crescer junto. Liderar é isso, é fazer com que todos cresçam, todos estejam melhorando. John Maxwell, ele cita aqui, olha, diz que o líder deve amar as pessoas antes de liderá-las. Fazer com que a sua equipe cresça é um ato de amor por elas. Eu digo aqui algo para você também importantíssimo. As pessoas, elas sabem, elas sentem, elas têm isso dentro delas, esse sentimento. Quando você está apenas usando dentro de um propósito, ou quando você realmente se importa com elas. Se você ama. E as pessoas, elas não seguem quem está querendo apenas usá-las. As pessoas vão seguir aquele líder que se importa, que ama. Você já viu alguns casos de empresas em que às vezes a pessoa até recebe uma proposta para ir trabalhar num outro lugar, mas ela rejeita com um salário maior, condições melhores. Mas por quê? Porque ela acredita na visão daquela empresa. Ela acredita no líder. Ela criou um vínculo, uma aliança com o líder. Então, meu amigo, você precisa, líder, fazer com que os teus liderados, você precisa apoiá-los, você precisa incentivá-los, você precisa criar um ambiente, até mesmo investir para que todos cresçam. Toda a equipe precisa crescer junto. O crescimento tem que andar juntos, os dois juntos. Terceiro ponto, olha que tremendo esse terceiro ponto. Recrear o espírito. É interessante isso. Criar uma atmosfera de alegria no grupo ou na equipe é uma competência muito importante que o líder deve desenvolver. Segundo Cortella, seriedade não é sinônimo de tristeza. Tem muita gente trabalhando com tristeza. Esse não vai muito longe. Esses dias mesmo, recentemente aqui na igreja, conversei com uma pessoa que eu percebi que não estava mais trabalhando com alegria. E ali conversando, descobri que havia situações que estavam entristecendo ela aqui dentro da igreja.
E o que eu disse para ela? Vamos trabalhar para resolver isso. Se for preciso até mudar situações, pessoas, mudar de local. Por quê? Porque o principal é que a pessoa venha servir, trabalhar com alegria no coração. Então, o líder precisa estar atento com isso, para que o local de trabalho seja um local alegre, um local leve, um local onde as pessoas tenham o prazer de estar ali. E não aquele chefe, sabe, aonde já falei em outros vídeos aqui, vai lá e assiste, né, os outros vídeos sobre liderança, a diferença entre o chefe e um líder, né? O chefe é aquele que ninguém sabe como é que ele vai chegar, todo mundo fica com medo, porque ele chega com um humor terrível, aí todo mundo está com medo. Nós precisamos, como líderes, criar um ambiente alegre, feliz. E isso é bíblico. Onde Jesus chegava, a alegria chegava. O reino de Deus, o que é o reino de Deus? É alegria, gente. É paz e alegria e justiça. Alegria faz parte do reino de Deus. Você consegue entender isso? No governo de Deus, na forma que Ele governa, a alegria é uma das colunas que sustentam o governo de Deus, o reino de Deus. Paz, alegria e justiça. Então, por que o ambiente de trabalho é um ambiente triste? É interessante, lógico que cada um é uma realidade, mas nós vemos aí, às vezes em documentários, né, algumas empresas aonde eles colocam dentro ali da empresa mesa de ping-pong, coloca ali sinuca, e aí vai, né, para que eles se divirtam também. Principalmente quando entra na área da criatividade, né? Se a pessoa ela se fechar ali, ela não vai produzir. Então ela precisa ter essa mente aberta, esse ambiente para que venha a criatividade. Logicamente, eu não estou dizendo para você fazer isso aí na sua empresa, mas eu quero te mostrar como é importante um ambiente descontraído para que as coisas possam fluir, para que as coisas possam, sabe, crescer e produzir de uma forma melhor e principalmente as pessoas terem a alegria de estar ali na sua empresa ou até mesmo na igreja, no seu departamento. Ei, você que está me ouvindo, talvez você seja um líder de jovens, aí você chega todo culto com aquela palavra pesada de exortação, você é um líder aí de casais, sempre ali pegando no pé, crie, lógico que há momentos que precisamos ter uma palavra mais dura, mas tenha ambientes, né, de alegria na sua liderança. Mais uma característica, vamos lá? Empreender o futuro. Isso aqui é uma coisa que eu amo demais, que eu considero demais. E eu peço constantemente a Deus, porque isso aqui é algo que Deus pode dar. Nós fazemos a nossa parte, estar atento às mudanças, atento às tendências, mas empreender o futuro também Deus pode gerar isso no nosso espírito. O que significa isso então? Empreender é identificar oportunidades para desenvolver ideias e assim criar algo inédito. É você ter essa habilidade, ter essa criatividade de, sabe, prever coisas futuras. Parece ser complicado, né? Mas às vezes não é assim. Eu costumo dizer, é igual um estilista. Ele está num calorão do verão, mas ele está desenhando o quê? As roupas do inverno. Quem olha ali no momento fala assim, esse cara é doido, desenhando esse casaco, olha o calor. Não, ele já está antecipando. Na liderança nós precisamos antecipar. Nós precisamos ter uma visão de longo alcance. Eu amo muito quando a palavra de Deus, ela nos diz, né, como que é a palavra de Deus. Ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Lâmpada, imediato, é para hoje, mas também luz para iluminar lá na frente, revelar o futuro. Olha para a vida de José. José, ele teve a revelação do futuro.
Faraó teve um sonho, ele interpretou e disse: olha, estará vindo aí fome, vai ter um tempo de prosperidade e depois um tempo de muita fome. Então ele antecipou e ele então colocou estratégias. Aonde havia abundância, no tempo de abundância, o que ele fez? Começou a juntar alimentos. Que loucura, juntar alimento. Olha aí como é que, né, os campos estão aí repletos de frutos, de comida, quanta água. Ei, que loucura, estocar para quê? Vamos viver o dia de hoje. Esse aí é aquele que não olha lá na frente. Ele quer viver o dia de hoje. Vamos viver o dia de hoje. Mas José, ele teve uma visão. Ele sabia que lá na frente haveria fome. Então ele estocou alimento. E quem deu esta visão para ele? O próprio Deus. O próprio Deus. Então eu entendo que o Espírito Santo de Deus que habita em mim e habita em você é o Espírito que conhece as profundezas de Deus, que é o próprio Deus. E o Deus não está preso no presente. O Deus já está lá no futuro. Se o Deus que já está lá no futuro, ele sabe o amanhã, ele está em mim, ele pode me revelar coisas do futuro. Meu amigo, isso aqui é violento. Você é empresário, você é empreendedor, ele pode. Deus pode. Assim como fez com José, assim como ele fez com tantos outros personagens da Bíblia. Não é, adivinhação, não é isso não. Não, estou te dizendo de pressentimentos, algo que vai surgindo dentro de você e você vai sentindo, estou sentindo algo, mais ou menos como quando há uma mudança de tempo, você começa a sentir o cheiro de chuva. Quando vai chover, antes de chover, você já sente o cheiro. Você sente no vento que aquele vento está diferente, o ar está mais úmido. Então é ter esta sensibilidade para as coisas do futuro. E aqueles que têm o Espírito Santo podem experimentar isso. Seja no seu ministério, na sua liderança, na sua empresa. Você pode. Eu oro para isso. Eu busco isso em Deus. E tenho vivido experiências tremendas que você também pode viver em Deus. Então, meu amigo, que você viva tudo isso, que você possa viver esses princípios. Tem muitas outras aqui, né? Nós temos aqui um livro maravilhoso, Liderando com Arte. Eu peguei um pouquinho, fiz uns comentários em cima de um pouquinho de um dos capítulos. O que é isso aqui, gente? Estudar, é manter a mente aberta, independente. Esteja sempre estudando, sempre meditando, esteja sempre crescendo, sempre crescendo. Este é um princípio de um líder de sucesso. E eu tenho certeza que algumas características que nós colocamos aqui, Deus falou com você. Deus te deu uma luz, te deu um direcionamento. Coloque tudo isso em oração e coloque também em prática. São duas coisas que caminham junto, oração e a prática. Deixa eu te dar aqui uma palavra em cima disso. Sabe Mateus 6,6? Vai lá, fecha a porta do teu quarto e busca teu pai em secreto, que é aquele que te vê. É interessante, não é aquele que te ouve, mas aquele que te vê. Por que que ele não apenas ouve as nossas orações, mas ele está vendo? Porque para que uma oração seja respondida, aquilo que nós falamos precisa ser coerente com aquilo que nós fazemos. Vou repetir. Para uma oração ser ouvida e respondida por Deus, precisa haver uma coerência entre o que você fala e o que você faz. Tem muita gente que fala muitas coisas, que deseja muitas coisas, mas as atitudes são totalmente opostas. Não coloca em prática, não tem disciplina, não faz acontecer. Por isso que eu te disse, não adianta ter um monte de conceitos, um monte de teoria e ter até mesmo o desejo e a vontade do crescimento. Tem que colocar em prática. E eu tenho certeza, com a prática e com a bênção de Deus, você vai viver
o melhor tempo da sua história até hoje. Deus te abençoe, líderes, pastores, amigos. Mais um episódio. Temos aqui muitos outros que vale a pena você ir lá e assistir. Não esqueça. Ei, você ainda não segue o meu canal, não é possível que você está fazendo isso comigo. Seja um missionário seguindo, compartilhando, comentando, para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Envie o link lá no grupo de WhatsApp dos seus pastores, dos seus amigos, dos seus líderes. Envie um link aqui compartilhando esse vídeo para que mais pessoas sejam aí abençoadas. Um grande abraço, se despede aqui este amigo de vocês, Samuel Vion, e até semana que vem com mais um vídeo de Pastor para Pastor.